Olá, missioneiros, bem-vindos ao Briefing Técnico da La Mission Brasil 2022. A La Mission Brasil é uma prova autossuficiente, ou seja, o atleta ele é responsável pela sua hidratação, pela sua alimentação e por seus equipamentos obrigatórios. E por que os equipamentos obrigatórios? Porque é o que vai salvar a vida do atleta, literalmente, durante o percurso. O atleta ele tem que ter em mente que o principal responsável, ou melhor, o primeiro responsável pela segurança dele é ele próprio. O equipamento obrigatório, os atletas têm que ter noção, são para eles utilizarem, ou seja, tem que saber para que serve cada item do seu equipamento obrigatório. Tem que saber ligar a lanterna, aumentar a tonalidade, abaixar a tonalidade da lanterna, saber utilizar o seu cobertor de emergência, os seus itens do kit primeiros socorros. Não adianta nada o missioneiro levar o equipamento obrigatório e quando ele precisar, ele não saber utilizar. E como utilizar ou quando utilizar esses equipamentos? Quando o missioneiro julgar necessário. Um exemplo, sempre me pergunto, Paulinho, eu preciso largar com a calça que é obrigatório? Não, o missioneiro não precisa largar com a calça. Ele vai fazer a avaliação no dia da prova. Opa, está frio. Ah não, eu quero usar por causa do mato, do capim que corta a minha perna, por exemplo. Então eu vou correr de calça, eu já treinei de calça, estou acostumado a correr de calça. Ou se não, ele leva a calça dentro da sua mochila, juntamente com os demais equipamentos obrigatórios, e em caso de necessidade, ele tem o equipamento para utilizar. Isso serve para todos os equipamentos. O único equipamento obrigatório que a gente delimita onde deve ser utilizado é o capacete. O capacete ele tem que ser utilizado obrigatoriamente, com o risco da punição ser a desclassificação do atleta, caso ele não utilize, no trecho da serra fina. Então, cada distância tem a sua relação de equipamento obrigatório. A organização vai conferir se as exigências mínimas estão sendo cumpridas quando? Na retirada de kits. Chegou na arena, a primeira coisa que o atleta vai ser inspecionado são os seus itens de segurança, seus equipamentos obrigatórios. Depois disso, quando mais será conferido? Será conferido durante o percurso também. E o porquê nós fazemos essa conferência de material? E geralmente no percurso, a conferência do material está posicionado em locais que dali para frente o percurso se torna muito desafiador. Então o atleta ele tem que estar com o seu equipamento obrigatório. E a gente não confere porque o atleta não está levando mal intencionado. Às vezes caiu da mochila e nem percebeu que perdeu a sua jaqueta impermeável, por exemplo, e vai entrar num trecho que pode ocorrer uma chuva torrencial e o atleta vai ficar desguarnecido sem o seu equipamento. O atleta João Luiz agora vai demonstrar como se monta uma mochila e também fazer uma apresentação dos itens obrigatórios na La Mission Brasil. Olá, missioneiros! Esses são os equipamentos obrigatórios para a prova. Estarei montando minha mochila e dando dica para vocês.
Missioneiros, eu vou falar agora algumas dicas importantes para o uso dos equipamentos. Lembrando que o equipamento individual, ele é individual, então são dicas que são úteis para mim, mas podem não ser úteis para você. Cada um é responsável pelo seu equipamento. Reservatórios de água, né? Você pode usar a soft, pode usar uma garrafinha ou um outro reservatório que você tenha com a mangueirinha. Importante, dica muito útil. Os reservatórios não precisam estar cheios na largada. Obviamente que o atleta vai fazer o seu estudo de prova, vai ver onde são os pontos de hidratação e ver se ele é autossuficiente para chegar sem água ou com menos água até esse ponto. Dica super útil isso daí. Lanterna de cabeça, 80K. São 2 lanternas ou uma lanterna e uma bateria extra. Importante, lanterna de cabeça. Lanterna de cabeça. O missioneiro tem que saber utilizar a sua lanterna. Dica super útil, eu não sabia até pouco tempo. Algumas lanternas têm apito na própria lanterna. Verifica aí se a sua tem também. Para o 80K, obrigatório. Lanterna de cabeça com 250 lumens. 2 lanternas ou uma lanterna com bateria extra. O porquê de 2 baterias ou de 2 lanternas nos 80K? São 26 horas de prova, são 2 noites ou uma noite e meia, uma noite completa e mais algumas horas noturnas no segundo dia. 50K, uma lanterna de cabeça com no mínimo 150 lumens. 35K, a mesma coisa. Dica agora no kit de primeiros socorros. A gente tem alguns medicamentos que são obrigatórios. Antihistamínico, anti-inflamatório, 2 exemplos. O que acontece? Geralmente o missioneiro vai lá, compra uma cartelinha de remédio e quer levar essa cartelinha. Pode levar sem problema algum, mas ele não vai consumir tudo durante a prova dele. O que ele faz? Verifica com o médico qual que é o período que ele deve utilizar em caso de necessidade, né? A cada 8 horas pode tomar um anti-inflamatório. Aí ele calcula pelo tempo de prova, vai lá e corta a quantidade necessária. Outra dica super útil, vale demais essa aqui. Ziplock ou um saco estanque para poder impermeabilizar o material da mochila. Pode ser feito individualmente. Opa, camiseta. Para que isso? O atleta, ele leva equipamento de emergência ou uma camiseta extra na mochila dele. Caso ele se molhe, suor demais, chuva, enfim, ele tem que estar com o equipamento reserva protegido, senão ele não vai servir de nada. Capacete, dica, o missioneiro já pode deixar a lanterna de cabeça dele fixada no capacete, para o trecho obrigatório. E aí ele vai fazer o quê? Pega um enforca-gato, fita Hellman, não sei como é que vocês conhecem por aí, e deixa a lanterna presa no capacete para ela não sair durante o trecho que você estiver utilizando. Saiu do trecho obrigatório, corta ali o enforca-gato, prossegue na prova sem o capacete. No mais, boa preparação, reta final, nos vemos em breve, não é só correr.